Senhor Jesus, amém. Boa noite, Deus abençoe a todos. Que bom que você veio para voltar ao seu lar. Que bom que você veio, irmão. Glória a Deus. Vamos se colocar de pé. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus em primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 12. Hoje nós estamos à noite de Santa Ceia. Algo que a gente lembra aqui faz toda a diferença na nossa vida. Então, algo que a gente faz aqui faz toda a diferença na nossa vida. É o momento de você encarnar aquilo que nos deu vida. É o momento de você proclamar o que nos trouxe salvação e transformação. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 12, e nesse todo esse contexto, Paulo está falando disso. E pois bem, se proclamarmos que Cristo ressuscitou dos mortos, porque alguns de vocês afirmam não haver ressurreição dos mortos, pois se não existe ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, nossa pregação é inútil, e a fé que vocês têm também é inútil. Irmão, nós estamos aqui porque algo aconteceu de importante sobre a nossa vida. Algo aconteceu de importante. Porque se você não tomar posse do entendimento daquilo que aconteceu, isso tudo que você vai fazer hoje vai ser útil. Ou tudo o que você está fazendo não vai ter propósito nenhum. E o que aconteceu? O que aconteceu foi o Senhor Jesus, ele vinha com você. Ele levava os meus pecados e os seus de ressuscitar. E hoje ele pode atender eu e você. Quem crê nisso? Quem crê que o Senhor Jesus ele pode receber o que ele e você precisa? E para isso ter acontecido, há um poder que veio sobre a minha vida e sobre a sua vida. E o poder que veio sobre a minha vida e sobre a sua vida é o poder da ressurreição. Então é isso que nós esperamos. É isso que Paulo estava combatendo. Ó, se não tiver, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, porque estava surgindo ideias, ideologias de que Cristo, ó, o único homem que morreu e ressuscitou e vive para sempre, ele ainda está vivo depois de anos. Pessoas que Jesus ressuscitou, morreu. Pessoas que foram ressuscitadas pelo profeta Elias ressuscitou. Aquele menino da viúva morreu, mas Jesus ele vive. Então, deixe o poder da ressurreição tomar conta de você. Sabe por quê, irmãos? Se não tiver esse poder dentro de nós, não há esperança para mim e para você. Não tem mais esperança. E aí Paulo ele continua falando assim, ó, nós vamos comer, beber, dormir e amanhã nós vamos morrer. Sabe por quê? Porque para nós não tem esperança se Cristo não ressuscitou. Irmãos, por que nós fazemos o que nós fazemos? Por que nós estamos aqui culto após culto, ou mês após mês, com a mesa, com a Santa Ceia, com o corpo e o sangue, para você lembrar que Ele ressuscitou. E aí há uma esperança para mim e para você. E aí ainda mais do que deuses que não falam, Deus que não vê,
esperança para mim e para você. Então que a nossa esperança possa ser mudada, igual Paulo falou, de outra hora para a igreja, que nós tenhamos ter o poder da ressurreição sobre nós. Feche seus olhos em nome do Senhor. Que você agora, nesse momento comigo, peça ao Senhor. Peça ao Senhor o poder da ressurreição. Peça ao Senhor o poder da esperança viva. E que, às vezes, coisas do seu dia a dia não estão bem. Você não recebeu uma boa notícia. Você não está passando por alguma debilidade. Mas lembre-se disso, o poder da ressurreição é que ainda há esperança. Ainda tem esperança. E mesmo se tudo isso passar, assim como aquele pobre chamado Lázaro, o Senhor fala que depois ele estava num lugar de delícias. Irmãos, é um lugar que não vai ter choro. É um lugar que o ladrão da cruz ele foi com Jesus. Não é um paraíso, um lugar de deleite. É estar com Jesus. Hoje mesmo estará comigo no paraíso, Senhor. Que o poder da ressurreição possa inundar em nós. Assim como Paulo estava combatendo uma heresia, Pai. Estava combatendo um falso ensino, Pai. Senhor, que nós possamos combater, Senhor, falsos ensinos, falsas maneiras de viver, Senhor, que nos tiram o poder de termos esperança. Pai, que nós venhamos confiar. Quando mesmo tudo vai mal, Pai, que nós possamos acreditar. Mais uma semana, mais um mês, nós estamos aqui lembrando daquele que nos trouxe esse poder, Senhor. Senhor, que nós venhamos lembrar do Senhor a cada dia. Senhor Jesus, que o Senhor abra os olhos de pessoas aqui, Senhor, para que esse propósito seja estabelecido, não somente, igual Paulo falou, de comer, beber e depois morrer. Não só isso, Pai, mas também de viver uma vida com propósito. Aqui o Senhor escolheu pessoas, Pai, para viver uma vida de propósito, Senhor. Uma vida que resplandece o poder da ressurreição. Senhor, nos ajude, Senhor. Nos ensina, Pai. Nos capacita a amar o desejo, a luz da ressurreição. Aplauda o nome dele, porque ele existe. E você tem vida. Vamos adorar o nome do Senhor Jesus. Vamos adorar o santo nome do Senhor Jesus, amém? Amém. Não feche seus olhos, adore o Senhor. Às vezes hoje o seu dia não foi fácil. Às vezes só Deus sabe que você passou para chegar até aqui. Aleluia, Senhor. Pois sabemos que às vezes é uma luta para a gente estar na casa do Senhor, né? Mas que a gente possa adorar o Senhor. Que nem fala aquele livro, como se fosse uma última vez. Amém? Senhor Jesus, porque muitos queriam estar aqui, mas só que não conseguiram chegar até aqui. Vamos louvar e agradecer ao Senhor pelo simples fato de a gente estar na presença dEle, adorando e glorificando o nome dEle. Espírito Santo.
versículo. Quem achou, diga amém. Que diz assim a palavra do Senhor. Foi com Jesus 6 dias antes da Páscoa, onde estava Lázaro, e o que foi e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe ceia, e Marta via em um dos que estava à mesa com ele. Então Maria, tomando um arraial de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os seus cabelos, encheu-se a casa o cheiro do mundo. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariote, ele havia de trair, porque não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres. Ora, ele disse isto, não pelo cuidado que tivesse aos pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa e tirava o ali se lançava. Diz, pois, Jesus: deixai para o dia da minha sepultura. Guardou isso, porque os pobres sempre os têm convosco, mas a mim nem sempre tens. Louvado seja Deus. E aí, irmãos, aqui está uma palavra que Jesus ele reúne uma ceia com Lázaro, Marta e Maria. Ali, no momento em que eles estavam preparando a mesa, ali Marta estava preparando a mesa, Maria, ela tem uma atitude de pegar um dos perfumes muito caros e quebrar aos pés de Jesus e ali enxugando com o seu cabelo. E a palavra diz que a casa encheu-se de perfume, de cheiro de perfume. Louvado seja Deus. Então, ali, um dos discípulos de Jesus, Judas, chegou, viu aquela atitude de Maria e ele achou, colocou uma ideia na mente dela e disse: por quê? E fez isso, é quebrar aquele perfume caríssimo aos pés de Jesus. Por que não pegou esse perfume e vendesse e ali dasse aos pobres o dinheiro? Louvado seja Deus. Só que aqui tem uma mensagem para mim e para você nessa noite. Até que ponto nós estamos dispostos a adorar a Jesus? Porque aqui aquela mulher, Maria, ela estava disposta a adorar. Ela não importou por valores, ela não importou por quantidade maior, porque Judas, a atitude de Judas era diferente da atitude dela, porque Maria, ela entendeu o Evangelho. Judas, ele não entendeu, porque a palavra vai dizer que Judas, depois de um tempo passado, ele traz Jesus.
ele o entrega para que ele seja morto. Então, aqui está Maria disposta a o adorar em espírito e em verdade, que ela não se importou por valores. Porque, olhando por essa mensagem em falar sobre o dízimo e oferta, há vários pensamentos na nossa mente, porque usar o dinheiro na obra. Porque, como Judas ele fala, que não, por que não vendeu e dá-se aos pobres? Porque tem muitos pensamentos de mim ou talvez de você que seria uma maneira melhor de usar o dinheiro, de doar para uma família ou para quem necessita. Mas a palavra diz que quando nós decidimos adorar de verdade, nós temos uma atitude de colocar a nossa capacidade de ajudar a obra, porque é com o meu e com o seu dízimo e oferta que essa casa não tem aberta. Porque se nós temos essa atitude, nós estamos usando como exemplo de Maria. Ela não importou por valores, ela sim decidiu em o adorar, em lavar os seus pés com um vento caríssimo, com um perfume caríssimo. Louvado seja Deus. Então é com essa palavra que eu e você vai pegar o teu dia com a tua oferta essa noite e vai adorar, vai entregar na casa do Senhor. Em espírito e em verdade você vai entender, porque adorando com o teu dízimo, com a oferta na casa do Senhor, é um tipo de evangelização. Você vai estar dando a oportunidade de pessoas entrar neste lugar para ser evangelizado, para descobrir o que Cristo quer de mim e de você. Então, levanta a tua mão, você que vai filmar e ofertar. A nossa diagonal está aqui e deve de você, louvado seja Deus. Então, irmãos, não faça como Judas, não tenha essa atitude de Judas. A atitude de Judas é roubar, e a nossa atitude é aplicar na casa do Senhor. Porque da forma que nós aplicamos na casa do Senhor, nós estamos evangelizando, dando a oportunidade do próximo conhecer a palavra, dando a oportunidade do próximo conhecer Jesus. Louvado seja Deus. Se coloque de pé, vamos estar orando. Senhor meu Deus, nós entregamos nas tuas mãos, Pai, a nossa melhor oração, Pai. Que o Senhor vinde contra cada coração nessa noite, Pai. Fala o Espírito Santo com o nosso coração, da maneira que tu queres, Papai querido. Nós estamos aqui dispostos a fazer a tua vontade. Papai querido, eu oro nessa noite, Pai, para aqueles que vai queimar e ofertar na tua casa. Continua honrando, Pai, poderosamente, Deus. Continua com as tuas mãos estendidas, Pai, para que eles sejam mais que abençoados, Pai. Eu oro também para aqueles que não vão queimar e não ofertar, Pai. Que o Senhor continua com as tuas mãos estendidas, Pai. Honra eles, Pai. Abre uma porta, Pai. Uma porta de honra, Papai, para que eles sinta a vontade, Papai querido, de dizimar e ofertar na tua casa, Papai querido. Deus, eu oro nessa noite, Pai, para que os que têm e que não têm, Pai, que sejam todos mais que abençoados, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você que vai dizimar e ofertar, coloque aqui no outro braço, em nome de Jesus. E as palmas para Jesus.
Aleluia. Vamos colocar de pé, irmãos, nesse momento da palavra. Eu quero convidar, quero ser bem energético com você, né? Para te sair da cadeira. Esse momento faz a gente também acordar um pouquinho, né? Às vezes aquele momento vem o culto, vem o sono, né? Amanhã lembrando que é segunda-feira, mas o Espírito Santo vai te colocar de pé aí e vai te acordar em nome do Senhor Jesus, né, Jéssica? Amém? Louvado seja Deus, irmãos. Vamos aqui comigo a palavra do Senhor lá em João, capítulo 11, versículo 1. Irmãos, nós estamos falando dos sinais, né? E o livro de João aponta sinais, né? Que apontam uma verdade de Jesus. Nós vamos falar aqui no sexto sinal que João aponta. A sexta verdade de quem Jesus é. Com essa verdade, nós vamos hoje falar Jesus como a ressurreição. E a gente vai ver esse relato da ressurreição de Lázaro, amém? Então, João, capítulo 11, versículo 1. Um homem chamado Lázaro estava doente e ele morava em Betânia com suas irmãs. Maria e Marta foi Maria, a irmã de Lázaro, que mais tarde derramou perfume caro nos pés do Senhor e os enxugou com seus cabelos. As duas irmãs enviaram um recado a Jesus, dizendo: Senhor, se o seu amigo querido está muito doente. Quando Jesus ouviu isso, disse: a doença de Lázaro não acabará em morte. Ela aconteceu para a glória de Deus, para que o Filho de Deus receba a glória por meio dela. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Versículo 6. Ouvindo, portanto, que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse a seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Os discípulos se opuseram, dizendo: Rabi, apenas alguns dias atrás o povo da Judéia tentou apedrejar. Ainda assim o Senhor vai voltar para lá? Jesus respondeu: há 12 horas de claridade todos os dias. Durante o dia as pessoas podem andar com segurança, conseguem chegar, pois tem a luz desse mundo. À noite, porém, corre o risco de tropeçar, pois não há luz. E acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas agora vão despertar. Versículo 12. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme é porque logo vai melhorar. Pensavam que Jesus falava apenas do repouso do sono, mas ele se referiu
a morte de Lázaro. Então ele disse claramente: Lázaro está morto, e por causa de vocês eu me alegro por não ter estado lá, pois agora vocês vão crer de fato. Venha, vamos até. Versículo 16: Tomé habilidade de gênero, disse aos outros discípulos: vamos até lá também para morrer com Jesus. Quando Jesus chegou a Betânia, disseram-lhe: Lázaro estava no túmulo havia 4 dias. Betânia ficava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos moradores da região tinham vindo consolar Marta e Maria pela perda do irmão. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi ao seu encontro. Maria, porém, ficou em casa. Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus lhes dará tudo que lhe pediu. Jesus lhe disse: seu irmão vai ressuscitar. Sim, respondeu Marta. Ele vai ressuscitar quando todos ressuscitarem no último dia. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá, mesmo depois de morrer. Versículo 26. Quem vive e crê em mim jamais morrerá. Você crê nisso, Marta? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu creio que o Senhor é o Cristo, Filho de Deus, aquele que veio ao mundo da parte de Deus. Em seguida voltou para casa, chamou a Maria à parte e disse: o mestre está aqui e quer ver você. Maria se levantou de imediato e foi até ele. Jesus tinha ficado fora do povoado, no lugar onde Marta havia se encontrado com ele. Versículo 31. Quando as pessoas que estavam na casa viram Maria, saíram apressadamente, imaginaram que ela ia ao túmulo de Lázaro chorar, e seguiram. Assim que chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, caiu aos seus pés e disse: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu Maria chorar e o povo também, sentiu profunda indignação e grande angústia. Onde vocês o colocaram? Perguntou. Eles responderam: Senhor, venha e veja. Jesus chorou. As pessoas que estavam perto disseram: veja como ele o amava. Outros, porém, disseram: este homem curou o cego. Não poderia ter pedido que Lázaro morresse? Jesus sentiu-se novamente indignado. Chegou ao túmulo, uma gruta com uma pedra fechando a entrada. Rola a pedra para o lado, ordenou. Senhor, ele está morto há 4 dias, disse Marta, a irmã do falecido. O mau cheiro será terrível. Versículo 40. Jesus respondeu: eu não lhe disse que se você cresce, veria a glória de Deus? Então rolaram a pedra para o lado. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Tu sempre me ouves. Mas eu disse isso por causa de todas as pessoas que estão aqui, para que eles creiam que tu me enviaste. Então Jesus gritou: Lázaro, vem para fora. E o morto saiu, com as mãos e os pés presos com faixas, e o rosto envolto no pano. Jesus disse: desamarrem as faixas e deixem-o ir. Versículo 45. Muitos dos judeus que estavam com Maria creram em Jesus quando viram isso. Aleluia. Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai, com muito temor, Senhor, nós viemos aqui te pedir a sua graça, te pedir o seu entendimento, Pai. Senhor Jesus, que o Senhor nos dê olhos para ver, ouvidos para ouvir, coração para obedecer. Senhor, através dessa leitura aqui, as pessoas já possam ser transformadas. Às vezes eu não preciso nem brigar, mas pelo ouvir a sua palavra, a tua palavra é que cura e que restaura, Senhor. Então, através da leitura, que pessoas já possam estar crendo em seus corações, Pai. Nos dê força, Pai, saúde e sabedoria, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Falando do Senhor, o bom sacerdote. Irmãos, a gente está aqui no 6º sinal. E acontece isso para que algo aconteça dentro do coração das pessoas. Então, em outras palavras, há um pouco
Há um propósito para pessoas boas, pessoas que não fez nada, pessoas que têm uma vida íntegra, acontecer algo na vida dela, a qual ela não esperava. E João fala o porquê daquele a qual Jesus amava, aquele a qual a família era querida por Jesus, e agora acontecer uma catástrofe, ou algo que eles não pensavam em ter naquele momento, que era uma doença que ia chegar à morte. E João ele fala no relato de Jesus, do capítulo 4, quando a notícia vem até ele, e Jesus fala o porquê disso acontecer. E Jesus fala que isso aconteceu para a glória de Deus. Irmãos, tenta imaginar comigo algo inesperado acontecendo, algo que não estava sendo previsto acontecer, e isso acontecendo para a glória de Deus. Isso nos lembra do quinto sinal, que nós vemos aqui, a gente meditou junto, e que fala do cego de nascença, que nunca nos relatos bíblicos viu o cego de nascença, ele vê novamente. E os seus discípulos vendo aquela situação, olhando para ele, e perguntaram a causa daquela cegueira de nascença. Perguntaram se era por causa dos pais, do pecado dos pais, ou do pecado do próprio menino, que nem tinha nascido ainda, mas pelo fato de ele ter só existido, ele já ser culpado de alguma coisa. E aí Jesus fala: nem seus pais nem ele, mas isso aconteceu para a glória de Deus. Então, irmãos, João, ele quer nesse final mostrar essa glória de Deus. Mas essa glória de Deus, entenda isso, não é um louvor adequado ao Pai, não é um louvor devido a Deus, não é um sinal que para ele acontecer agora nós vamos dar um louvor devido a Deus, não é sobre isso, mas é a revelação para glorificar quem é Deus realmente, é a revelação de Deus. Então, assim Jesus ele vem para glorificar o Pai, e o próprio Deus fala que veio glorificar o Filho. Jesus ele está prestes a ser crucificado, e Jesus começa a oração com Deus, e Jesus fala: Pai, eu venho te glorificar. E aí o próprio Deus fala para Jesus: eu glorifiquei-te na terra, completando a obra que me deste. E aí o Pai fala assim: Pai, glorifique teu nome. E eu ouvi uma voz do céu: eu já o glorifiquei, e eu glorifico novamente. Então, irmãos, não é um louvor devido que ele espera de mim e de você com esse sinal, ou que ele esperava das pessoas que iriam ver esse sinal. Jesus ele está falando que é a sua essência, é quem ele é, glorificar o Pai. E aí, para glorificar o Pai, ele vai usar algumas coisas que você não entende, alguns imprevistos que acontecem na minha vida e na sua. E aí a pergunta: por que os servos de Deus sofrem? Por que os amados de Deus eles sofrem? Você já se perguntou, diante do problema que você está passando, por que esse mal está acontecendo? Eu falei isso domingo passado, eu estou falando de novo isso, que assim como eles viram o cego, eles pensou que era uma causa do sofrimento daquele cego, pensou que era um pecado daquilo que muitos irmãos falam que é maldição hereditária. Irmãos, não existe isso, porque Jesus ele falou nem uma coisa nem outra, mas isso foi para a glória de Deus. Então não é o porquê está acontecendo isso, é como isso vai ser
para a glória de Deus. Quem está entendendo? Como essa enfermidade, como esse momento que eu estou passando vai glorificar a Deus. E no nosso meio, a gente tem essa ideia: nossa, eu sou filho de Deus, meu Pai é todo poderoso, então eu não preciso, eu não tenho sofrimento, para mim existe o sofrimento. Aí a gente vê nas buscas, né? Que os próprios irmãos eles colocam de nunca ter sofrimento, de tudo ser maravilhoso. Mas nós vamos ver que aqui o sofrimento ele nos aproxima da vontade de Deus. Com o sofrimento nós ficamos mais fortes, irmãos. Com o sofrimento nós ficamos mais adaptados a ouvir o que o Senhor quer para nós. E da visão secular, vem com a ideia de que não existe um Deus. Eu quero falar aqui o nome de três filósofos com essa ideia secular que o Deus ele não está no controle de tudo. O Deus ele não está com as regras do mundo, ele não está, ele deixou o mundo. E eu quero falar de um filósofo que é em 300 anos depois de Cristo, Epicuro, que ele fala: se Deus é bom e ele é soberano, por que existe o mal na terra? Olha aí. Um outro filósofo, um outro mais recente, depois de Sócrates, nome Sartre, ele fala assim: no mundo existe o mal e Deus é o anestésico dos fracos. Ele está falando: ó, Deus ele não resolve nada. E aí vem o último que eu quero citar aqui, Nietzsche. Depois vocês podem pesquisar. Esse filósofo ele já ainda vai ainda mais forte. Ele vem com a frase que Deus não existe. Então a ideia secular ele fala que Deus está morto, irmãos. Que Deus ele não tem o controle de tudo. Mas nós não estamos na visão secular. O Senhor ele nos colocou uma nova ótica para eu e você começar a compreender segundo a visão bíblica de como se portar aqui na terra. E o Senhor ele está trazendo entendimento bíblico, Jesus, que o propósito dele aqui é glorificar o Pai. E isso que aconteceu na vida de Lázaro veio, assim como aconteceu na vida do servo, assim como acontece na vida de vários irmãos. Nós temos que começar a conectar e falar: o que isso glorifica a Deus na minha vida? Sair dessa ideia: se está acontecendo isso na vida do irmão, é porque ele está pecando. É porque ele não está vindo à igreja, é porque ele não está ensinando. Para com isso. Você tem que começar com que isso que está acontecendo na vida desse irmão é para a glória de Deus. E você começar a ajudar esse irmão e falar: eu vou auxiliar ele para a obra de Deus. Jesus está falando aqui novamente para os discípulos agora. Os discípulos não estão entendendo. E aí Jesus ele fala das horas, né? 12 horas. Na antiguidade, no relógio, eles contavam o dia com 12 horas, só a luz do dia, né? E aí, 12 horas era a noite. E ele está falando assim: ó, o dia ainda está, que a gente tem que trabalhar. A noite vai vir que a gente não consegue trabalhar. Então, Jesus está falando: a minha missão é glorificar o Pai. E vocês que estão comigo têm esse propósito de também glorificar o Pai. Quem está entendendo? E aí, com esse entendimento, está na vida de Lázaro o porquê Deus permite o sofrimento humano, o porquê Deus ele permite acontecer com você, ou acontecer com pessoas o que está acontecendo, ou porque Deus permitiu esse sofrimento de a ponto de morte acontecer na vida deles. E Jesus
ele nos ensina a primeira verdade, que quando eu e você está diante do sofrimento, nós começamos a aprender a esperar. Com o sofrimento, nós começamos a andar com esse entendimento. Nós começamos a não ser mais aquela criança que quer tudo na hora. Sabe, as crianças é assim, não é, irmãos? Todo mundo aqui tem criança. Em casa, ou tem, às vezes, de vez em quando, está com criança, e a criança é aquilo, ela quer na hora. Mas o sofrimento, ele vem para eu e você começar e aprender a esperar. A notícia de Jesus vem para Jesus, e o versículo antes fala que Jesus amava eles. E aí o versículo 6 fala: no entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias. Irmãos, Jesus ele já tinha entendimento que era a morte. O homem que veio com a notícia está falando de doença, mas Jesus já sabia que era a morte. E com isso ele ainda fica mais 2 dias. Irmãos, a gente fica pensando, se Jesus amava ela, Jesus é na hora. E às vezes a gente fica se perguntando, tem que ser na nossa hora. As coisas para serem transformadas na nossa vida tem que ser na hora que a gente quer. Irmão, Jesus está ensinando necessidades que apontam para a glória dele no Pai dele, vice-versa. Que ele não está condicionado a mim e a sua vontade. No primeiro sinal, que foi a transformação lá naquele momento do casamento lá que acaba o vinho, e aí Jesus está lá com a sua mãe, e aí acaba o vinho. A mãe de Jesus chega até ele e fala para ele: ó filho, acabou o vinho. E aí aquela mulher sabe que o momento é de tristeza, porque se acaba o vinho, e se acabasse o vinho naquela época, o noivo, ele ia ser mal falado. Ele poderia até receber um processo judicial naquela época. E ela estava com medo, porque pessoas podiam levar ele no tribunal porque acabaram o vinho, olha, irmãos. E aí, a nossa expectativa é: Jesus vai fazer na hora que a mãe dele pediu. E aí a mãe dele pede o milagre, ele fala para ela: o que tenho eu com você, mulher? Jesus não é manipulado. Jesus, ele não vai fazer na sua hora, ele não vai fazer na minha hora. O sofrimento é para você e eu aprender a esperar. Jesus ele estava movendo o coração de todos aqui. Os 2 discípulos, para eles esperar, Jesus ele agradeceu por eles não estar lá. Por eles estar onde eles estavam, estavam lá, eles estavam longe de Betânia, e Jesus fala: ó, esse momento de eu não estar lá é para algo crescer dentro de vocês também. Jesus fala no versículo 15: para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês vejam. Jesus estava ensinando nesse tempo a própria família, Marta e Maria, a própria família de Lázaro, com esse tempo. E aí Jesus fala para elas, ó, no capítulo 11, versículo 22, que Marta fala, né? Mas sei, fé mesmo agora, Deus hará tudo o que lhe pedires. E ela estava começando a entender, mas sei que o Senhor, tudo que pedires vai acontecer. Está 4 dias aqui, o Senhor não estava no momento, mas sei que se o Senhor pedir, algo acontece. Então, o Senhor Jesus ele estava ensinando, e até mesmo os judeus. Então, todos que estavam relacionados nesse tempo, Jesus ele estava ensinando a esperar no tempo dele, porque chegou o momento que os judeus
estavam lá. E aí, através do milagre que aconteceu, eles creram, eles tiveram salvação. E Deus, Ele não vai fazer no seu tempo. João, do livro que a gente tem de Gênesis, a gente vê o propósito da vida de José. José, ele estava tranquilo em casa. Ele aponta mesmo o propósito de Deus. E ele acontece com ele algo que ele não esperava. E aí ele vai, ele é vendido pelos seus irmãos, ele vai para a casa de Potifar, dentro da prisão, ele fica 2 anos. Mas foi o propósito dele esperar com esse sofrimento. Ele aprendeu a esperar porque ele havia fome na terra e ele ia ser usado para cuidar dos seus irmãos que iam morrer de fome. Então, irmãos, tem um propósito nessa espera. O Senhor, Ele quer que você amadureça. Sabe que o que acaba com a nossa fé no Senhor é esse amor no agora. Por isso que a nossa esperança, como foi falado aqui, é a ressurreição. Porque a gente vê às vezes um culto cheio. As pessoas às vezes estão buscando coisas agora, né? A gente tem aquela palavra, revelação. As pessoas vão atrás de revelação. Por que isso? Porque as pessoas querem o apontamento dela agora. Às vezes as pessoas querem o quê? Ela quer trilhar um caminho mais fácil. E o Senhor, Ele tem esse propósito na minha vida e na sua, de amadurecer eu e você através do tempo dele. Quem está entendendo? O tempo do Senhor, Ele é perfeito. O Senhor, Ele tem um propósito estabelecido para que isso que você está passando, isso que você está vivendo. O de José teve a hora específica, quando ele já tinha um propósito estabelecido no céu. Jesus tinha a hora certa para estar transformando a água em vinho. Jesus teve a hora certa para trazer o propósito da vida deles. Então, o Senhor, com esse tempo, estava ensinando eles. E o tempo de Deus ensina em você. Segunda verdade que o Senhor nos ensina através desse sinal é que o sofrimento revela o nosso coração. É o sofrimento, não é? Através do momento de angústia, a pessoa chega lá e ela está passando por algo que ela está, às vezes, entre a vida e a morte. Ela vai e ora para o Senhor assim: Senhor, o Senhor me tirar daqui, eu faço isso. E aí a gente vê na vida da pessoa que ela não faz nada daquilo, né? Mas é esse momento, não é? Esse momento de angústia que revela o coração. É o momento do sofrimento que revela onde o coração está. Por isso que há um propósito de João, irmãos, em apontar esses sinais. Ele tem o propósito de amadurecer a igreja diante de uma heresia que estava acontecendo na época. Uma heresia que falava que Jesus não era Deus. E João, ele vem com esse propósito de apontar que Jesus é Deus. Apontar e falar: Jesus é o soberano. Jesus, Ele está no controle de tudo. E aí, nesse processo de aprendizado, dessas pessoas que se deparam com Jesus mostrando sinais, mostrando a divindade dele, o seu senhorio, Ele está nesse momento ensinando e mostrando para cada um o que está no coração deles. Primeiramente, o que está no coração dos discípulos, que estavam vindo de uma perseguição
conversão, que viu Jesus quase sendo apedrejado, é Jesus agora falando para eles que ia lá resolver o problema e voltar para o lugar que ele quase morreu. E o sofrimento está revelando o que os discípulos querem. Os discípulos têm medo, irmãos. E os discípulos falam: Jesus, o Senhor quase foi apedrejado, o Senhor vai voltar para lá. Então o sofrimento, ele revela o que tem aqui. E com isso, nesse coração de medo, eles não estão sendo nem recíprocos, eles não estão olhando para o sofrimento do outro, eles não estão nem olhando para o estado de morte que tem lá na casa de Lázaro, na casa de Maria e Marta, né? E com o próprio Lázaro, aquele que é amado por Jesus. Então eles não estão nem amando nem a família de Lázaro, não estão amando Lázaro e não estão nem amando Jesus, que ama eles, amém? E aí, o que revela nesses corações, o medo, esse sofrimento, revela também em Marta e revela em Maria. Capítulo 11, versículo 21. Maria, ela fala assim, Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. O que estava no coração dela, irmãos? Indignação. O que está acontecendo comigo, o Senhor vê, é aquele tipo de pessoas racionalistas, que quer pegar a palavra e confrontar o próprio Deus, que a própria palavra, ele é o verbo. É pessoas que estão diante de um momento e estão falando: Senhor, eu tenho visto a minha luta. Deus não está vendo, e chega até a murmurar contra Deus, irmãos. O sofrimento, ele revela o que está dentro do coração. Uma pessoa murmuradora, uma pessoa que quer confrontar Deus, uma pessoa que fala: Deus, você não está vindo na minha causa, eu vou te abandonar. E o que estava sendo expressado aqui agora em Marta é exatamente isso. Senhor, se estivesse aqui, se o Senhor tivesse chegado na minha vida. O de Maria, ela agora é aquele tipo de pessoa não racionalista, mas uma pessoa que se joga, uma pessoa emotiva, e que vem com essa mesma palavra: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Os judeus, irmãos, os judeus, com o medo, a gente está revelando que tem no coração. O sofrimento revela o que está no seu coração. 11:36. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que esse homem morresse. Esses agora são os incrédulos. Eles estão falando: não, ele não tem o poder, ele não tem a capacidade. Ele fez lá, mas ele não faz aqui. É igual em você ver a palavra de Deus: ressuscitou Lázaro. Ele tirou a cegueira do céu, mas ele não tem o poder de fazer na minha vida. Ele não tem poder na minha vida, não. Ele não tem poder. E aí, é esse coração, todos eles falando: o Senhor errou o tempo. O Senhor, ele erra o tempo, irmãos. O Senhor errou o tempo que você nasceu. Aquela que estava operada teve um filho. Aquele que foi culpado. Aquele que passou por o que passou. E ainda está aqui. O Senhor errou no tempo. Ele errou, irmãos. E te fazer do jeito que você nasceu. Ele errou. Ele errou. De nascer com os pais que você nasceu. Ele errou. Ele fez tudo para a glória dele. Ele fez tudo para o louvor da glória dele. Por ele, é dele, e para ele são todas as
coisas por Ele, para Ele. É você, é dele. E se você ler, há uma palavra sentida, porque isso vai ser para glorificar a Deus. Porque isso que eu estou passando vai ser para glorificar a Deus. E aí, o Senhor, em ver esse momento, e está nesse momento de pranto, esse momento em que as pessoas estão ali, esse momento único que tinha pessoas até contratadas para chorar, né? E Jesus, vendo isso, fala que ele agitou-se no Espírito, no versículo 33. E Jesus agitou-se no Espírito e perturbou-se. Versículo 34, onde colocar? Perguntou ele. Vem e vê, o Senhor respondeu, e responderam eles. E Jesus chorou. Irmãos, aqui nesse agitou-se no Espírito, não ele se comoveu. Na linguagem aqui da minha Bíblia fala que ele estava em ira. E essa ira não era ira contra as irmãs de Jesus, porque ele tinha falado no versículo 11 que ele já ia curar, que ele ia ressuscitar. Então não era ira contra as irmãs de Jesus, não era a ira contra o pecado que estava estabelecido no mundo, não era a ira contra a incredulidade, mas a ira que Jesus ele chega até se mover, e esse sentimento de ele estar se movendo é o mesmo que ele teve quando ele estava prestes a ser preso, irmãos. Olha a tristeza que Jesus estava. Olha o momento ofegante que ele estava. Olha a maneira que Jesus ele estava se preparando desse momento que as pessoas estavam chorando ou se entristecendo por alguém. Mas a tristeza de Jesus não era pelas irmãs, não era pela incredulidade, não era pelo pecado. Mas essa ira de Jesus era a ira de pessoas que estavam lamentando por Lázaro, com o sentimento de que Lázaro não tinha esperança. Entenda isso, irmãos. A ira de Jesus, que ele estava nesse momento, é que pessoas estavam se lamentando pelo hoje. Pessoas estavam se lamentando pelo agora. Eles estavam se lamentando por Lázaro, entendendo que Lázaro não tinha mais esperança. E Paulo ele fala isso em Tessalonicenses, para a igreja de Tessalônica, capítulo 4, versículo 13. Ele fala: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Irmãos, Paulo está falando, não fica triste. Irmãos, tem um peso de tristeza sim, porque a morte, ela não era algo normal para nós. Nós éramos eternos, e o pecado entrou, e o salário do pecado é morte, amém? Então a morte aconteceu, então por isso que a gente não se conforma com a morte. Mas, legal, não se conformar, se condolecer, amém? Mas não ter naquele algo, naquele alguém esperança, isso não é o propósito de Deus para nós. É igual Paulo estava falando em 1 Coríntios 15. Ele, se Cristo não ressuscitou, nós também não vamos ressuscitar. Comemos e bebemos, que amanhã nós vamos morrer. Tipo assim, vamos viver uma vida sem sentido. E se aí nós estamos nesse momento com pessoas que receberam o Senhor. Lázaro, ele era amigo
Ele creu assim como Maria estava falando assim, ó, eu creio que o Senhor é o Cristo, Filho de Deus. Lázaro também. Mas o choro deles é o choro do hoje. É o choro daquele que não tem esperança. E Jesus chega o momento dele até se irritar. João ele fala em dois momentos que Jesus ele se irrita e ele se indigna por esse sentimento. Daqueles que só pensam no hoje, daqueles que não estão vivendo no poder da ressurreição, aqueles a qual diante do sofrimento o coração está revelando que mais indaga a Deus do que agradece a Deus, mais mata a Deus ou envergonha a Deus do que glorifica a Deus nesse sofrimento. E Jesus se irou. Mas o sofrimento, irmãos, ele nos aproxima de Deus. Essa é a última coisa que eu quero falar nessa passagem, desse sinal que aponta para Jesus. Aponta para aquele que é a ressurreição e a vida. Jesus ele fala essa última palavra, eu sou. E aí Jesus ele está falando, eu sou a ressurreição e a vida. Mas aí no sofrimento, ele nos ensina a confiar. Ele nos ensina a confiar, acreditar. E aí chega Jesus para aquela que está falando, eu creio que o Senhor Cristo, o Filho de Deus. E diante desse sofrimento, o Senhor ele vai fazer uma coisa. E expor se você realmente confia nele. Jesus faz isso com Marco. E Jesus fala no versículo 39, tinha a pé. Porque nesse crer, ele tem que estar envolvido dentro de uma ação. A gente está falando do sexto sinal aqui. E todos eles têm uma forma de Jesus falar como nós cremos, né? A gente está falando disso. Jesus ele fala diante lá da multidão que está com o pão, que recebeu a multiplicação dos pães, e aí chega até Jesus, né? E querendo o pão, aí Jesus fala, eu sou o pão. Olha outra declaração, eu sou o alimento. E aí eles perguntam qual que é a obra de Deus. E aí Jesus fala, que creiam no Filho de Deus. E aí Jesus está falando que crer é uma ação. E aí ele está falando assim, ó, aqueles que comem da carne do Filho de Deus e bebem do seu sangue, esse será a eterno. O que ele está falando? Ele está falando de confiança com ação. Não é eu falar eu creio, não é eu falar eu acredito, mas eu não consigo fazer nada igual a isso. Jesus ele está falando agora com Marta, tira a pedra. E aquela que ele falou, eu sei que o Senhor Cristo, o Filho de Deus, está falando, Jesus é o quarto dia. Para a glória de Deus acontecer, precisa de uma confiança. A confiança vem com ação. É por isso que novamente eu falo, Tiago fala que a fé sem obras ela é morta. Não adianta você falar, eu acredito, mas não está vontade de uma ação. Quem está entendendo? Não está convicto em acreditar em fazer. E aí Jesus ele fala para ela, eu não tenho te dito, se crês verás a glória de Deus. Então, crer é confiar, e confiar vem junto de uma ação. O sofrimento te projeta a confiar no Senhor. E aí no versículo 41 fala que eles rolaram a pedra, para que eles começaram a ter uma ação e acreditar. Eu não entendo o que eu estou passando, eu não sei a maneira que vai acontecer, mas eu confio
vivo em Ti, Senhor. É isso que o Senhor está movendo em nós. Eu não sei a maneira, mas eu vou me movimentar em ação. Porque fé é eu sim movimentar. Não adianta eu falar de novo essa ilustração, né? Eu venho em cima do lugar e Jesus está falando, desce, se joga. E aí eu falo, Jesus, eu creio, mas eu ainda vou ficar em cima do muro. Quem está em cima do muro aqui? Quem ainda está indeciso que Jesus é Deus ainda na sua vida? Quem está indeciso aqui? João está falando para mim e para você, não fique em cima do muro. O mundo está falando, Deus não existe. O mundo está falando, Deus está morto. Mas João está apontando, Ele vive. Ele vive. E aí, a palavra dele é falar o nome. A Decárcio fala, se ele falasse, sai para fora, ia sair todos os sepulcros. Mas ele fala, Lázaro, sai para fora. Ele está falando com o nome aqui essa noite, sai para fora. Tem uma ação de confiar em mim. Sai para fora. Sai para fora. Sai da porta, sai da caverna. Sai. E aí houve ressurreição. E a ressurreição não houve a ressurreição daqueles que estavam no sepulcro, mas houve ressurreição dos judeus que viram e creram no milagre, e creram no Senhor Jesus. Então é isso, irmãos, é esse momento. Se você crer no hoje, e você confiar, ter vida, dia após dia, comendo e bebendo o sangue dele, você vai ter vida eterna. E a Bíblia fala no versículo 45 que os judeus creram nele e confiaram. Ali teve ressurreição na hora, irmãos. Quem crê, teve que a ressurreição e a vida nunca morrerá. Você crê nisso? Você nunca morrerá. Ele vai chegar o momento da ressurreição. Em que mais ela estava pensando? Eu sei que ele vai chegar na ressurreição dos mortos, mas vai chegar o momento em que uns vão ouvir a condenação eterna e vão sofrer o dano da segunda morte. Mas eu e você vamos ouvir o louvor da glória de Deus, porque nós vamos estar com Ele. Ele, que o poder da ressurreição inunde você, que a coroa que está preparada para mim e para você, você possa correr por ela. Ei, assim como Paulo fala em Romanos, ele fala que a tribulação ela gera esperança. Ei, esperança do quê? Esperança que vai ter dias melhores, e se não ter, é o que Paulo falou para os Efésios, os sofrimentos do tempo presente não vão se comparar com a glória que em nós vai ser revelada. De novo, os sofrimentos do tempo presente não vão se comparar com a glória em nós que vai ser revelada. O corpo abatido, sabe esse corpo aí com dor? Sabe, Maria, aquela dor nas costas lá, na Sorel, aquele zunido no ouvido, ele vai ser transformado em corpo glorificado, filha. Essa a nossa esperança. Ele, propósito e poder de ressurreição. Jesus ele está falando, eu não sou o pão que vocês querem. Eu não vou trazer só a ressurreição de lado. Eu sou o pão da vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Então, ressurreição e a vida é só por meio de Jesus. Comer e beber para a vida eterna é só através de Jesus. Só através dele. Vamos colocar de pé.
sinal de Lázaro era Jesus apontando para uma glória maior. Do sinal da ressurreição de Lázaro era Jesus apontando que Ele é a ressurreição, ou apontando para o dia que Ele iria ressuscitar. Os discípulos estavam com medo na morte de Jesus, mas quando eles viram Jesus, eles abriram a porta onde eles estavam escondidos e começou a proclamar o Evangelho. Paulo, ele tinha ideia de que haveria ressurreição. Ezequiel 37, Paulo ele sabia, mas Paulo estava perseguindo o homem que tinha morrido. Por isso que Paulo estava matando a igreja de Cristo. Por isso que Paulo estava contra todo aquele que falava de Cristo. Mas aquele dia, no caminho para Damasco, Paulo ele viu o Cristo ressurreto. Paulo ele viu Cristo ressuscitado. E aí ele se derramou e começou a falar: Senhor, o que queres que eu faça? Ele não estava só com uma declaração: eu sei que o Senhor é Cristo, Filho de Deus, e quando algo acontecer de pior, não creio nele. Paulo ele levou açoite, Paulo ele foi preso, Paulo ele teve espinho na carne. Quando ele não estava entendendo o tempo de Deus com o sofrimento, ele pediu para Deus tirar o espinho na carne. E aí Deus falou para ele, o Senhor falou para ele: Paulo, a minha graça te basta. Ei, a graça de ressurreição já te basta. O poder de ressurreição já te basta. E aí Paulo não entendeu. E aí ele fala: eu entendi que quando eu sou fraco, forte eu estou. Porque o sofrimento ele acontece da vida minha e sua. Porque o sofrimento acontece para nos fortalecer. Não reclame com Deus do que você está passando. Pensa ao Senhor e fala para Ele: Senhor, por que isso glorifica o Senhor? Por que esse momento ruim da minha segurança te glorifica? Por que esse momento ruim que está dedicado ao meu casamento? Por que esse problema vem de enfermidade? Por que isso glorifica o Senhor? E você vai começar a viver para a glória de Deus. Feche seus olhos em nome do Senhor Jesus. Senhor, que o temor da ressurreição possa vir sobre nós. Que nós não venhamos ser como filhos mimados, como filhos que querem a hora, querem o agora, querem o hoje. Senhor, mas que nós possamos amadurecer, começar a amadurecer segundo a sua boa, perfeita e agradável vontade, Pai. Saber que o Kairos, o seu tempo, Pai, está estabelecido. O Senhor não está no tempo, o Senhor é dono do tempo. Senhor, o Senhor é o próprio tempo. Senhor, nos ensina a confiar. Senhor, que nós possamos rolar a pedra da incredulidade, Senhor. Senhor, mas se nós não conseguirmos rolar essa pedra, nós te pedimos aqui, nos ajuda na nossa incredulidade, Senhor. Que nós possamos confiar, Pai, não somente de boca, assim como o seu profeta falou: esse povo te adora de boca, mas o coração está longe. Senhor, que nós possamos te adorar de corpo, alma e espírito, e não pelo que o Senhor faz, mas pelo que o Senhor é. Aqui em João, o Senhor nos mostrou que o Senhor é Deus, o Senhor é a ressurreição e a vida. Senhor, nos mostre confiar, Pai, que nós não venhamos ser meninos inconstantes, levados por todo vento de doutrina, Pai. Que nós venhamos confiar em Ti, na
aqueles a qual o Senhor ama, vai saber, assim como o Senhor falou no versículo 4, mas isso é a glória de Deus. Que nossa vida seja para a sua glória, Pai. Que a nossa vida seja para Ti glorificar. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus, aplauda o nome do Senhor. E fale comigo, eu confio no Senhor. Eu confio mesmo eu não vendo nada acontecer. Mesmo eu não vendo nada mudar, mas eu creio em Ti. Aleluia. O momento da Santa Ceia é um momento só que eu e você vem aqui, faz aquele ritual. Se eu trazer um versículo sobre Santa Ceia, vai fazer disso um cronograma. Não é sobre isso. É sobre aqueles que estão confiando. É no interno, como a lembrança da carne, do corpo de Cristo é o pão. Eu não entendo como a lembrança do sangue de Cristo é um suco de uva. Eu não entendo, mas eu confio. E com coração confiante que isso é o que nos traz robustez na presença dele. Com coração confiante nós possamos agradecer pela vida do Senhor Jesus em nós. O seu irmão que despediu pessoas foi quando Jesus falou que o corpo dele ia ser comido e o sangue dele ia ser bebido. Ó, pessoas que entenderam isso e começaram a se afastar de Jesus. Eles pensaram que Jesus era um canibal. Eles pensaram que Jesus era o homem ali que ia provar coisas ilícitas. Mas teve um que não entendeu, mas ele confiava. E às vezes o que você está passando, às vezes você não entende. O que você está passando, às vezes você não vai entender. Mas o propósito é se você confia, amém? Pedro ele falou assim: Senhor, para onde nós vamos? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. A gente conhece esse versículo. Onde nós vamos? Onde nós vamos depositar nossa confiança? Aonde? Onde você vai depositar sua confiança? Que a sua confiança seja no corpo de Cristo. Que a sua confiança seja no sangue de Cristo. Levante suas mãos aqui comigo. Vamos orar e que seja memória, que a nossa confiança e seja lembrança dele que nos escolheu. Ele fala: fazer isso em memória de mim, fazer isso lembrando de mim, fazendo isso confiante em mim. Senhor, que a nossa confiança seja no Senhor. Senhor, que o Senhor empodere esse momento através do pão, através do suco de uva, em memória do seu corpo, que foi rasgado por nós, através do seu corpo que foi dilacerado por nós, que foi pego por nós. Senhor, e através do seu sangue, que é o sangue da nova aliança, é o Novo Testamento. Senhor, eu quero aqui já, Senhor, fazer aquele momento em que o Senhor fez e partir o pão dando graça, Senhor, porque naquele momento, Senhor, o Senhor nos mostrou que aquilo é a vida do Senhor em nós, que nós possamos partir a nossa vida por pessoas, Pai. Senhor, que nós possamos confiar em Ti, Pai, e agradecer, Senhor, por negarmos a nós mesmos, Senhor, e viver a vida que o Senhor escolheu para nós. Senhor, que nós venhamos ser empoderados com o poder da Sua ressurreição, com o poder do Seu propósito, com a Sua esperança em nós. Em nome do Senhor Jesus.
Amém? Só quem confia vem fazer parte da mesa do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Só quem confia, vem aqui em nome do Senhor, vem fazer parte. Seu sangue leva-me além, aleluia. Vai, me ajuda eu. Chegar somente pelo sangue, Deus lava do pecado que nos dá transformação. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Fazendo para a glória dele, assim como o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele veio e tomou o momento do pão. Ele pegou aquilo que refletia como uma entrega, e hoje está sobre a nossa vida. Aquele que quer vir após mim, que negue-se a si mesmo. Então, lembrando o corpo que negou a si mesmo, teve um momento de angústia, mas ele falou para o Pai: que seja feita a sua vontade. Então, dando graças, pegou o pão e comeu. Tomai do corpo de Cristo, comeu o pão, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Naquele momento, irmãos, ele pegou o filho e ele começou a olhar e falar: ó, esse vinho é o vinho da nova aliança do meu sangue. Ei, fazei isso todas as vezes. Fazei. Ai, depois de um mês, não, pode ser todo dia. Fazei isso em memória de mim. Esse é o sangue da nova aliança do meu sangue. Ele tomou o vinho e ele disse para mim, para você beber, lembrando do sangue de Cristo, beber em nome de Jesus. Aleluia!
Aleluia. Glória a Deus. Esse momento devemos ensinar. Pode se sentar. Porque às vezes a gente sabe muito, a gente faz às vezes tudo certinho, mas a hora de confiar a gente não confia. O Senhor está falando para a sua igreja hoje. Confiança nele. Confia. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja você. Quando tudo diz que não, até parece que o mar não vai sair. Essa é a promessa dele. Sei que não estou só, e que tive sobre mim não podem se cruzar. Venha em meu favor, exulta em mim, teu querer. Você pode falar isso? Culpa em mim, teu querer. Deus do impossível, que desistiu de mim. Tua graça me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível, não desistiu de nós. Tua graça nos sustenta e nos faz prevalecer. Deus impossível. Tudo diz que não. Confia. É para o nome dele. Obrigado, Senhor. Que nós venhamos confiar no Senhor. Vamos se colocar de pé. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero chamar aqui o Rafael e a Neide. Louvado seja Deus por esse momento maravilhoso que a gente está com nossos irmãos. Que a Bíblia fala se alegrar com os que se alegra, né? E no momento de se alegrar com os que se alegra, vem cá, as pessoas gostam, gostam mais de chorar com os que choram, mas no momento de se alegrar, às vezes vem algo para a gente não se alegrar, né? Mas o Senhor, Ele traz isso dentro do nosso coração, que nos traz alegria na alegria do propósito do outro, amém? Eu vejo a alegria do Senhor na vida da Neide e do Rafa, alegria no coração nosso, por ter nossos irmãos conosco, e vemos vai acontecer na nossa vida, né? Na vida de cada um, vemos acontece trazendo um propósito ao contrário do que Deus quer para cada um de nós. E o que quer fazer conosco? Que nós se separe daquele que você está aí do lado, desse irmão que está com você todo dia. E aí o inimigo quer o quê? Separar. Ah, mas é que o irmão não me cumprimentou ali. Ah, que o outro não me abraçou. O inimigo quer te separar. Mas o propósito de Deus é ver você juntinho na presença dele. Não é verdade? E nós se alegramos com o Rafa e a Neide, estar juntos conosco, juntos, fortalecidos na presença de Deus. Vamos levantar assim as mãos e nós orarmos em alegria pelos nossos irmãos que está conosco. E mais um dia, mais um propósito. Em nome do Senhor Jesus. Pai querido, obrigado, Pai, porque até aqui, Pai, o Senhor tem sustentado eles, Senhor. Senhor, foi o Senhor que os escolheu, Senhor. Ah, Senhor, como a música que nós louvamos, o Senhor não desiste de nós, Senhor Jesus. Ah, Senhor, eles estão aqui, Senhor. Senhor, mais uma vez nós estamos aqui e relatar e falar: faça em mim o seu querer. Senhor, eles estão aqui
agradecidas. Senhor, que todo mal, Senhor, seja caído por terra, Pai, dando força, sabedoria a eles, Senhor, dando saúde, Pai, e alegrando eles a cada dia na sua presença, em nome do Senhor Jesus. Vamos aplaudir ao nome do Senhor, amém? Glória a Deus. Aleluia, vamos erguer as nossas mãos assim e agradecer ao Senhor. Obrigado, agradeço a Deus pelos visitantes. Deus abençoe, viu, meus irmãos? Bons mais dias, em nome de Jesus. Alegre, irmã Jandinha, Daniela aqui, junto com o Miguelzinho. Você vê, Deus usa até as crianças nossas para a gente estar no culto, né? Deus usou o Miguelzinho e hoje elas estão aqui, para a honra e glória do Senhor. Vamos assim, em nome de Jesus? Que a graça do nome do Senhor Jesus, que o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, e seja com todos os dias.